E aí, pessoal? Hoje eu quero comentar com vocês os resultados do segundo trimestre de 2026 da Taurus, a TASA4. E o número que mais chama a atenção é esse: lucro líquido de R$ 97,4 milhões, um crescimento de quase 200% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, e uma reversão completa do prejuízo de R$ 36,6 milhões que a empresa tinha registrado no trimestre anterior. A margem bruta também surpreendeu, subindo para 34,2%, um salto de 6 pontos percentuais em relação a 1T26, e olha que interessante, esse número ficou acima do que Ruger e Smith e Wesson, os principais concorrentes americanos, divulgaram nos resultados mais recentes deles. Isso mostra que a Taurus está conseguindo rodar com mais eficiência mesmo em um cenário desafiador. Agora, vamos aos pontos positivos. Primeiro, a empresa recebeu R$ 91,1 milhões de reembolso de tarifas de importação que tinha pago nos Estados Unidos, dinheiro que entrou direto no caixa e ajudou a turbinar o EBITDA, que fechou em R$ 124,8 milhões, com margem de 34,6%. Segundo ponto forte, a redução da dívida. A relação dívida líquida sobre EBITDA caiu de 6,85 vezes em março para 2,76 vezes em junho, uma desalavancagem muito rápida. E terceiro, a carteira de pedidos está robusta, somando mais de R$ 600 milhões entre Estados Unidos, Brasil e outros países, o que dá bastante visibilidade para os próximos trimestres. Vale destacar também o avanço de produtos como a TX-22, a RPC e o Revolver Jude, que estão vendendo mais do que a empresa consegue produzir. Mas nem tudo são flores. E aqui entram os pontos de atenção. O primeiro, e talvez o mais importante, depois do fechamento do trimestre, já em julho, os Estados Unidos aplicaram uma tarifa cumulativa de 37,5% sobre os produtos brasileiros, bem acima dos 10% que vigoraram durante boa parte do 2T26. Isso é um risco real para a rentabilidade dos próximos trimestres. Segundo ponto, a receita líquida ainda caiu, 10,3% na comparação anual, puxada pela valorização do real, que corta a conversão das vendas em dólar. E terceiro, boa parte dessa melhora toda no resultado veio de um efeito não recorrente, esse reembolso de tarifas. Então a pergunta que fica é: será que a Taurus consegue sustentar esse nível de rentabilidade operacional sem depender desse tipo de evento pontual? Resumindo, foi um trimestre de virada para a Taurus, com números realmente fortes e uma redução expressiva da alavancagem. Mas o desafio tarifário nos Estados Unidos continua sendo a grande variável a ser observada daqui para frente. Vamos acompanhar os próximos números de perto. E se você quer entender melhor o valuation e se a ação está cara ou barata, comenta aqui embaixo que eu preparo uma análise específica. Até a próxima!